Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. No passado dia 7 de julho, o Dr. Marco Capitão Ferreira tornou-se no 20º arguido na investigação conhecida como Tempestade Perfeita, sendo a sua saída da Secretaria de Estado da Defesa Nacional a 13ª baixa do Governo. No curto espaço de tempo de 15 meses, mais um membro do Governo saiu envolto em suspeita de condutas menos próprias. Temos um Executivo que permanentemente tropeça sobre si e um Primeiro-Ministro que não consegue se desenvencilhar dos casos e casinhos que cercam o seu Governo. Um Governo a cair aos bocados e incapaz de se focar na resolução dos problemas do país. Todos os casos e casinhos, realce, têm origem no próprio Governo, não na oposição, não nas Forças Armadas. Sobre as suspeitas que envolvem o Dr. Marco Capitão Ferreira, afirmou a Sra. Ministra da Defesa Nacional que é preciso deixar a Justiça funcionar. Claro que sim. O que pretendemos com esta audição conjunta não é intrometer-nos na Justiça, mas deixar funcionar a Justiça não pode significar impedir que a política funcione. E a política tem de funcionar. As responsabilidades políticas, pelo que se fez e não se fez, têm de ser apuradas. Exijo a democracia e, no caso, em apreço, exijo o prestígio das Forças Armadas. Esperamos que os senhores membros do Governo não se refugiem na recorrente invocação da reserva, confundindo muitas vezes a defesa do interesse público com a sua própria defesa. A política tem de funcionar e recusar comentar a demissão do Dr. Marco Capitão Ferreira, suspeita prática de atos de corrupção e de participação económica em negócio, como fez o Sr. Primeiro-Ministro com o argumento de que as questões da corrupção não preocupam os portugueses, é desvalorizar a gravidade de um caso que não pode ser desvalorizado. Nada que nos surpreenda. O Dr. Marco Capitão Ferreira, que nos exibe um carrossel de cargos com ligações à Defesa Nacional, coleciona casos e negócios entrelaçados em amizades. Beneficiou da proteção do anterior e da atual Ministra da Defesa Nacional, que até há muito pouco tempo se mostrara satisfeita com os esclarecimentos prestados pelo seu Secretário de Estado em torno exatamente de um dos contratos que está no centro da sua Constituição como arguido. Veremos o que hoje nos tem para dizer. Uma coisa é certa, de um momento para o outro tudo mudou. Quartel roubado, trancas à portas. Se antes a Sra. Ministra desvalorizar a auditoria geral aos contratos públicos do setor da defesa, sugerida pelo líder parlamentar do Partido Socialista, bem como da auditoria proposta pelo PSD aos contratos de aquisição da IDD, com o argumento que emitiram um despacho dirigido à Inspeção-Geral da Defesa Nacional, determinando o reforço das ações respectivas aos serviços e organismos integrados do Ministério da Defesa Nacional, manda a verdade que se diga que depois do reparo do Sr. Presidente da República, que apoiou aquelas auditorias considerando-as uma boa ideia em homenagem à transparência, a Sra. Ministra da Defesa Nacional, que por certo nos irá dar explicações mais detalhadas, decidiu arrepiar caminho, solicitando ao Tribunal de Contas a realização de uma auditoria financeira à IDD Portugal Defence, holding em tempos presidida pelo Dr. Marco Capitão Ferreira. Esta auditoria já poderia ter acontecido, já que as suspeitas não são de agora, embora só agora se confirmaram judicialmente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a esmagadora maioria dos atos que iremos de seguida tratar reportam-se aos anos de 2018 a 2021, período em que o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros tutelava o Ministério da Defesa Nacional. E assim sendo, é importante lembrar ao Sr. Ministro que tem sobre si o peso político de alguns negócios mal explicados que viraram casos de justiça a que somam agora novos casos que conduziram à admissão do Dr. Marco Capitão Ferreira. Recordo que a proposta de rapagem nas obras de conversão do antigo Hospital Militar de Belém, pelas respostas que não ofereceu e pelas suspeições que não afastou, ficou, desde então, irremediavelmente diminuído na sua autoridade. E é nesse contexto que aqui hoje se apresenta. A Sra. Ministra e o Sr. Ministro devem explicações ao país. E aquilo que os portugueses esperam é que não se refugiem nas clássicas desculpas de que não sabiam, que à época dos factos os membros não suscitavam dúvidas, nem havia fundamentos para preocupação. Muito obrigado, Sr. Presidente.